Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão solene em alusão ao Dia Nacional da Família, comemorado no dia 8 de dezembro. O requerimento desta solenidade foi feito por este vereador e aprovado de maneira unânime pelos vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal. Foram convidados lideranças de todas as religiões, católica, batista, presbiteriana, Organização Sátia Sai do Brasil, Federação Espírita, Adventistas, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Candomblé e Judeus, onde cada líder religioso poderá falar sobre a importância da família para a sociedade e para a formação do ser humano, e terá o tempo de até 10 minutos. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook, pelo portal da Câmara Municipal de Maceió, pelos principais portais de notícias do nosso estado e será retransmitida pela TV Câmara no canal 7 da NET. Neste momento, passaremos a compor a mesa de honra. Gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor promotor, doutor Magno Moura. Gostaríamos de convidar o líder eclesiástico e presidente local da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, o senhor Frásio Tenório. Gostaríamos de convidar o representante do movimento ECC, da Igreja Católica, o senhor José Fernandes de Vasconcelos. Representando a organização Sátia Sai do Brasil, o senhor Alberto Cabuz. Representando a representante da Federação Espírita de Alagoas, a senhora Mary Jane. Representando a Igreja Adventista, o pastor Fábio Aguiar. As demais autoridades aqui presentes citam-se também fazendo parte desta mesa, mas infelizmente, por um motivo de espaço, nós não podemos convidá-los para fazer parte da mesa, mas serão citados durante a solenidade. Composta a mesa de honra, gostaríamos que todos ficassem de pé para ouvirmos o hino nacional. Liberdade, raios fúlgidos, brilhou
no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, rede do pendilouro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O dia 8 de dezembro é o Dia Nacional da Família. E essa casa se sente muito honrada com a realização dessa sessão solene e a participação de tantas autoridades, principalmente religiosas, na tarde de hoje, aqui no plenário da Câmara Municipal de Maceió. Este mesmo plenário tem sido palco de vários debates envolvendo o papel da família. O último deles, que teve inclusive a participação de várias entidades que estão aqui presentes também na tarde de hoje, foi a questão do Plano Municipal de Educação, aonde foi amplamente discutida pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras o papel preponderante da família na educação de nossos jovens. E graças a Deus, naquele embate das ideias, naquele embate democrático, venceu em plenário a proposta que trazia para o seio familiar as discussões inerentes, principalmente a questão da ideologia de gênero, que naquele momento estava tentando se colocar no currículo escolar. E a Câmara Municipal de Maceió aprovou também, além da não inclusão da ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação, outras leis que vieram justamente a blindar os nossos jovens e tranquilizar as nossas famílias, como, por exemplo, a lei que vem
proibir permanentemente qualquer uso de tema ou pornografia no currículo escolar. Cartilhas, mensagens, vídeos, enfim. A Câmara Municipal realmente tem trabalhado nesse sentido e eu gostaria, nesse momento, de fazer essa alusão, porque o bem maior que nós temos são as nossas famílias e principalmente os nossos filhos e filhas. Claro, se uma educação é voltada justamente para os valores morais e cristãos, nós teremos amanhã uma sociedade voltada para esses valores. E, nos últimos meses, a questão e a discussão da família, o papel da família, o papel preponderante, justamente, do ensino religioso também, para que nossos jovens possam ser guiados justamente por esses valores, na própria campanha presidencial, que se findou no último mês de outubro. Também o tema do papel da família foi muito importante e a proposta onde protegia as nossas famílias foi a vencedora com esmagador número de votos, colocando justamente essa proposta que foi feita pelo presidente eleito. Dito tudo isto, eu gostaria de agradecer, acima de tudo, ao doutor Magno Moura, que está aqui presente, que foi realmente a pessoa que idealizou, junto, justamente com vocês também, outras entidades, essa sessão na tarde de hoje. Então, a Câmara, doutor Magno, agradece a Vossa Excelência pela iniciativa. Na realidade, a iniciativa não foi da Câmara, foi do doutor Magno, e que foi encampado pelos vereadores e, regimentalmente, transformou numa sessão solene, esta que está se realizando no dia de hoje. Gostaria que se colocasse mais uma cadeira aqui, para convidarmos o ex-vereador Alain Balbino, que está aqui presente, para fazer parte aqui da mesa, que está representando também o prefeito de Maceió. Gostaria de outra cadeira também para convidarmos o representante da Igreja Católica. Gostaríamos de convidar o representante da Igreja Católica, do arcebispo Dom Antônio Muniz, o vigário-geral, Padre José Fernandes, aliás, desculpe, Padre José Augusto, vigário-geral da Arquidiocese. Desculpe. Iniciando os nossos pronunciamentos na tarde de hoje, gostaríamos de convidar o líder religioso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, presidente Frásio Tenório, para fazer uso da palavra. O senhor pode usar a tribuna. Fique à vontade. Muito bem, boa tarde a todos, senhor presidente, todos da mesa. Gostaria de cumprimentar a todos, parabenizar por essa sessão solene e a todos que estão aqui presentes, os líderes eclesiásticos e todos os membros das diversas religiões que estão aqui para fortalecer a família e o casamento que vem sendo tão atacado nesses últimos anos. Parabenizar a Câmara Municipal de Maceió, no preâmbulo que o presidente fez,
pelas leis que foram aprovadas em defesa da família. É muito importante que nós, a sociedade civil, possamos nos engajarmos nessa luta em defesa da família que vem sendo tão atacada nesses últimos anos. Eu gostaria de ler alguns pontos de uma proclamação que foi feita no dia 23 de setembro de 1995. Portanto, há 23 anos atrás, o então presidente da igreja, presidente Gordon B. Hinckley, fez uma proclamação que ficou conhecida como a Família Proclamação ao Mundo. Naquela época, o mundo era um pouco diferente de hoje, né? Atualmente, 2018, o casamento e a família, eles vêm sendo extremamente atacados. E naquela ocasião, 23 anos atrás, o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fez uma proclamação, e eu gostaria de destacar alguns pontos dessa proclamação aqui nessa sessão solene. Primeiro ponto: o casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus, e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. O casamento, senhoras e senhores, ele foi ordenado por Deus, e é fundamental o casamento e a família para a nossa sociedade. Nós acreditamos que, assim como está preconizado na Bíblia, né, o Senhor casou Adão e Eva, e o casamento ele foi ordenado de fato por Deus. Outro princípio: cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais, que o amam e, como tal, possui natureza e destino divino. Todos nós somos filhos de Deus. Isso por si só traz consigo o conceito familiar. Se somos filhos de Deus, fazemos parte de uma grande família e todos somos irmãos. Que maravilha! Somos filhos do mesmo Pai. E cada indivíduo é uma filha ou filho gerado espiritualmente por pais celestiais. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela defende tanto a família, e a família ela tem um ponto central em nossa doutrina e em nossa pregação, assim como Cristo, porque acreditamos que as famílias, elas podem ser eternas. A proclamação diz o seguinte: o plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. Nós acreditamos que a família, ela pode ser eterna. Eu sou casado, 13 anos que eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa e sou pai de 4 filhos. Eu tenho um filho de 11 anos, outro de 6, 2 rapazes e 2 meninas, uma de 4 anos e uma menininha de 4 meses. As maiores alegrias da minha vida, elas advêm dos relacionamentos familiares. Tanto com a minha família atual, com minha esposa e com meus filhos, quanto com os meus pais e os meus irmãos, né? As maiores lembranças, as maiores alegrias. Imagine se isso se encerrasse aqui na mortalidade. Acreditamos que a família e os laços que temos uns com os outros, eles podem ser eternos. Senhor presidente, senhoras e senhores, gostaria de concluir a minha fala fazendo uma advertência e um convite que estão feitas aqui nessa proclamação ao mundo. A advertência que a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo fez naquela ocasião foi que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e pelos profetas modernos.
quando existe a desintegração da família, isso tem várias consequências. Eu tive a oportunidade de, entre o ano de 2009 e 2010, ser professor de Sociologia e Filosofia. Naquela ocasião, eu era professor de 3 escolas do CEPA, Afrânio Lages, Moreira e Silva, e eu tinha 19 turmas, e nós estudávamos Filosofia e Sociologia. Em um dos debates, naquela ocasião, nós falamos sobre a desintegração da família, e vimos que a desintegração da família, ela acarreta consequências sociais, econômicas, políticas também, né, e consequências culturais. Então, todos nós precisamos lutar pelo fortalecimento da família, por leis, e nós, como sociedade civil, precisamos fortalecer a família, pois a desintegração da família acarreta consequências para a nossa sociedade. E o convite que eu faço para todos nós, todos os cidadãos que estão aqui, né, a essa casa tão importante, né, a Câmara Municipal, eu faço um convite para os governantes e responsáveis de todo mundo a promoverem medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade. Essas medidas citadas no início da fala do senhor presidente são fundamentais para que possamos manter a família como essa célula fundamental da sociedade. Precisamos fortalecer a instituição da família e o casamento. Eu sei que, ao fortalecermos a família e o casamento, estamos construindo uma sociedade forte e madura. Eu sou muito grato por essa oportunidade, parabenizo esta iniciativa de estarmos aqui com vários líderes eclesiásticos e líderes políticos para discutirmos e fortalecermos a instituição da família. Sei que, ao fazermos isso e com nossa participação, a família será cada vez mais fortalecida. Sou muito grato por ter uma família. Sou muito grato pela minha família. Sou muito feliz por ter a família que eu tenho e pelas alegrias que eu tenho. Eu sei que a família, ela foi instituída por Deus. Que Deus abençoe o nosso município com as leis para sempre fortalecer a família. Que todos nós, a sociedade civil e todos os líderes religiosos, possamos trabalhar juntos, sempre juntos, em união, para fortalecermos a família. Eu digo isso e faço essas minhas palavras agradecendo a todos e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Frásio Tenório, líder religioso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dando continuidade, gostaríamos de convidar agora para fazer uso da palavra a representante da Federação Espírita de Alagoas, senhora Mary Jane. Boa tarde a todos. Senhor presidente, excelentíssimo senhor representante do prefeito municipal de Maceió, demais autoridades presentes, queridos amigos que aqui encontram-se, representantes das mais diversas religiões, caros ouvintes que acompanham através da TV Câmara, nosso boa tarde e vibrações de muita paz.
A Federação Espírita do Estado de Alagoas sente-se feliz e parabeniza a cada coração que teve a feliz ideia de um momento como este. Família. Família. Nunca antes houve a necessidade de se refletir tanto em torno desse organismo estrutural que irá construir o futuro da humanidade. Lembrando o mestre de nossas vidas, Jesus de Nazaré, ele nos disse que um dia conformaríamos um único rebanho e seríamos todos conduzidos por um único zagal, um único pastor. Seríamos uma família e vivenciamos nos dias atuais, em particular, a construção daquilo que o Mestre Jesus nos disse, a construção da grande família universal. No plano divino do Pai de todos nós, a família é o organismo maior, é o segredo, vamos assim dizer, maior, para que a humanidade possa, por fim, vencer aquele que é o grande inimigo do progresso moral das criaturas, o egoísmo. A família nos proporciona vivenciar amor, o amor filial, o amor marital, o amor parental. Vivenciando o amor, nós temos as condições de começar a destruir o egoísmo. Porque na família, é no organismo familiar, que iniciamos o interesse para com o nosso próximo, que doamos-nos para com o nosso próximo, que doamos a nossa vida para com o nosso próximo, para com o filho, para com o irmão. Inicia-se nesse momento a grande queda do grande mal da humanidade, que tantas tragédias tem nos trazido no decorrer dos milênios. A família, como disse o caro irmão, jamais esteve tão ameaçada como nos dias de hoje. Em verdade, a exaltação do ego interior de nós mesmos faz com que coloquemos a família apenas como aparência. E a família precisa ser vivida na sua essência. Porque, caso contrário, o plano divino para a redenção e felicidade da humanidade poderá ser quebrado. Poderá ser quebrado. Não é à toa que esse organismo, a família, vive sendo atacado continuadamente. E nesses últimos anos foi vítima, em verdade, da maior artilharia da ignorância, dos valores superiores do amor. Destruição do lar, destruição dos valores, destruição dos sentimentos. Infelizmente, é uma realidade nos dias atuais. Mas cabe a nós, nobres irmãos, nós que estamos à frente das representatividades religiosas, do qual várias famílias estão ligadas. Nós que somos pais, que somos mães, que somos avós, que somos padrinhos, madrinhas, nós que já despertamos para os valores reais da família, defendermos com a vivência do Evangelho de Jesus, com os sublimes ensinamentos que nos norteiam a seguir com dignidade, enaltecendo a família, enaltecendo o nosso próximo, respeitando-nos mutuamente. Respeitando-nos mutuamente. Abençoando os casamentos, mas aqueles que escolheram as vias do matrimônio, seja ele formal ou não, mas a união verdadeira dos sentimentos e dos corações, que fortaleçam-se para honrar. Porque o futuro, meus irmãos, o futuro, os futuros dirigentes, os futuros políticos, os futuros representantes do mundo inteiro,
vem da família. E ela não pode estar quebrada. Ela não pode estar fragilizada. Porque se a família quebra, se a família se fragiliza, o mundo está doente, está fragilizado e necessitado de orientações maiores para a sua reestruturação. Ficamos felizes em ouvir o nobre amigo quando falou das providências do município acerca da educação e da família. Porque não possamos, em verdade, repassar a educação para as nossas instituições educacionais. A responsabilidade da educação é no lar. Pai, mãe educam, não com palavras, porque isso é muito fácil. É muito fácil pegar o púlpito aqui e conversar, mas com a vivência. Viver, exemplificar. Porque os nossos filhos não nos ouvem. Eles enxergam aquilo que nós fazemos. Eles enxergam as nossas ações. E que as nossas ações possam ser sempre alicerçadas no Evangelho do Mestre de nossas vidas. E muito mais particularmente, por assim dizer, no belíssimo hino que o Mestre cantou para a humanidade, que é o Sermão do Monte. A rota para a felicidade. A elevação degrau a degrau para o indivíduo vencer a si mesmo e ser feliz. Porque isso ele nos prometeu, a felicidade. Mas ele advertiu-nos, a felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que nós a construímos. A doutrina dos Espíritos acredita na reencarnação como base para a construção do homem de bem, porque ela enxerga que é impossível nos orientarmos plenamente, num único momento, em tudo quanto o Mestre nos falou, alcançar essa perfeição do qual nós estamos destinados. Mas Deus, nosso Pai, nos concede a oportunidade de seguirmos adiante. A bênção da oportunidade é como um raiar de um novo dia, aonde nos clareia a existência, convidando-nos a seguir e a servir com dignidade, com amorosidade e com respeito. Família, base de toda uma sociedade. Construção para um amanhã de felicidade. Que nós possamos, meus irmãos, sob as bênçãos e inspiração daquele que é o Mestre de nossas vidas, nos embasarmos e acerenarmos nos seus ensinamentos, fortalecermos na vivência desse mesmo ensinamento, para poder chegar aos corações, às consciências, inicialmente dentro dos nossos lares, para que depois possamos levar a sublime mensagem da construção do homem de bem para toda a sociedade, para todo mundo. Porque, em verdade, para falar ao mundo, é preciso viver. Viver o bem maior. Viver o amor. Muito obrigada a todos. Que Jesus, o Mestre de nossas vidas, nos abençoe. Muita paz. Gostaríamos de agradecer as palavras da representante da Federação Espírita de Alagoas, a senhora Meridiane. Gostaríamos de convidar o representante da organização SAI do Brasil, o senhor Alberto Cabuz, para fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos, a todas. Senhor presidente, vereador Silvio Camelo, a quem eu tive como companheiro durante bons tempos no Estado, representante do prefeito Rui Palmeira, ex-vereador Alain Balbino,
demais componentes da mesa, minha querida Merijane, representando as mulheres aqui na mesa, senhoras, senhores da imprensa, líderes religiosos, gente do povo, representantes das famílias do município. Falar da família não é uma coisa simples e fácil, até porque no momento que a gente vive, talvez a gente tenha que fazer uma pausa para fazer uma reflexão de onde chegamos e por que chegamos. E nos tempos que correm, essa pausa é fundamental. Então eu quero louvar essa iniciativa, vereador Silvio Camelo, de fazer dessa sessão solene algo que faça com que nós possamos refletir os verdadeiros valores que compõem as famílias e aqueles que faltam serem trabalhados, principalmente nas escolas, para que a gente consiga, ao final e ao término da vida, formar pessoas para a vida e não para ganhar a vida simplesmente. E eu estou falando em nome da organização SAI, que nasceu na Índia, tem um mestre espiritual e começou na década de 60, a organização em si, hoje está presente em vários países de todos os continentes. Eu me acompanho aqui o professor Willington, que é um dos fundadores da Organização do Brasil, e Verônica, que é a nossa presidente do centro. E a gente não é nenhuma religião, nenhuma seita, né? É uma organização espiritual que leva o indivíduo a perceber a sua identidade com Deus. Sai Baba, como líder espiritual, ele exortava os seus devotos a serem melhores devotos na religião que eles escolheram para viver e para seguir. E com isso ele pregava a unidade das religiões. E se a gente parar para refletir, escutando as duas falas que me antecederam, a gente vai ver, e tenho certeza absoluta, que todas as falas que nós vamos escutar aqui vão estar permeadas pelo sentido único de cada uma das religiões que a gente tem em nosso seio, que é a coisa básica, que é o amor. Tenho certeza que todas as escrituras sagradas, e a gente tem que se colocar para reverenciá-las, a gente vai encontrar o amor como a fonte principal de tudo isso. Então a gente olha, né, o que é que a gente pode oferecer nessa transformação da sociedade que a gente busca no fortalecimento da unidade familiar. Se a gente olhar, o que é que falta? Se a gente falar de religião, a gente começa a ter divisão. Mas se a gente falar de espiritualidade, a gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Trabalhar a unidade na diversidade e fazer com que os valores familiares, os valores espirituais sejam, de alguma forma, algo que agregue e que não nos separe. Então, a gente vai olhar, e eu vou ler um pedacinho aqui, do que isso tem provocado, né? As pesquisas demonstram que as crianças admiram e temem a força de seu pai. Por um lado, desejam que seu pai seja poderoso e forte, no sentido de ser autoconfiante e determinado, mas também ficam apavorados às vezes com esse poder. Caminhar na corda bamba entre a dominação e a permissividade pode às vezes ser difícil para um pai. Como podem os pais estabelecerem um senso de influência? Em primeiro lugar, podem estabelecer e manter limites razoáveis para seus filhos. As pesquisas nos mostram que os meninos delinquentes geralmente têm pais controladores, rígidos e geralmente inclinados aos vícios. Esses pais usam de alguma forma a punição como forma de disciplina e tendem a ser inconsistentes e erráticos em suas técnicas educacionais para os filhos. As crianças respeitam os pais que lhes dão orientações firmes, mas muitas vezes muito mais contundente e que respondem melhor quando eles são gentis. Se a gente olhar para tudo isso, na nossa organização, a gente trabalha duas vertentes. Uma que é a educação espiritual SAI, que trabalha as crianças pequenas, e a outra é a educação em valores humanos. Por quê? Porque a gente entende que todos esses valores que permeiam a família, e são valores universais, como paz, amor, verdade, retidão e não violência, permeiam praticamente todas as religiões e levam com que a gente possa fortalecer as unidades familiares. Eu vejo que a gente pode se debruçar um pouco mais, e é louvável essa pausa para a gente refletir esse assunto, mas a gente tem um futuro promissor se a gente considerar que as mudanças estão ocorrendo e que não dá para ficar como está.
É só a gente olhar para as nossas casas. Eu, pelo menos, tenho 3 filhos. Eu, quando entro em casa, que eu vou falar com meu filho, ele está no quarto trancado. E a gente não sabe, com a conectividade que existe hoje, com quem ele está falando, em que lugar do mundo. Então, essa reflexão de que a gente tem que educar para a vida, se a gente não começar a preparar de pequenininho, daqui a pouco a gente perde os filhos. E perde para uma sociedade que a gente sabe lá fora como está. Então, eu quero crer que com a educação espiritual, seja em que vertente religiosa for, se a gente começar a trabalhar os pequenininhos, nós teremos certamente o fortalecimento da família. 2 frases. Amem as crianças, mas sejam inflexíveis ao corrigi-las quando elas fizerem algo errado. Os tímidos pais da atualidade temem estabelecer regras rígidas para seus filhos porque pensam que eles podem fugir de casa ou pôr fim nas suas vidas. Havendo retidão no coração, haverá beleza no caráter. Se há beleza no caráter, reinará harmonia no lar e na família. Havendo harmonia no lar e na família, haverá ordem na nação. Se reina a ordem na nação, se fará construir a paz no mundo. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer as palavras do senhor Alberto Cabuz, que representou a organização Satya Sai do Brasil. Dando continuidade, gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o representante da Igreja Adventista, o pastor Fábio Aguiar. Boa tarde a todos que estão aqui, ao presidente, ao representante do prefeito e a todos os componentes da mesa, que Deus abençoe a todos. Amigos, é muito bom estar aqui nesse momento. Eu queria ler 2 textos bíblicos, antes de falar um pouco sobre a família, que para mim é interessante, esses textos eu queria partilhar com vocês. Um deles está em Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. O finalzinho dele diz assim, Moisés diz assim: reúne o povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim que aprendam a temer-me todos os dias da terra, viver, e as ensinarás aos teus filhos. Um outro provérbio conhecido está em capítulo 22, verso 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu estou aqui com o representante da Igreja Católica. Eu fui fruto de um colégio católico, Nossa Senhora das Neves, na cidade de João Pessoa. Visito a freira lá, ela tem 95 anos de idade, minha ex-diretora, irmã Maria Margarida. Está com 95 anos, lúcida, e eu tenho o prazer de visitá-la toda vez. Eu, quando vou à minha terra, vou nesse colégio. Porque ensinar faz parte da família. A Igreja Adventista ela tem uma preocupação com a educação. A Igreja Adventista ela mantém instituições no mundo todo que ensinam os valores da família, os valores bíblicos aos meninos, independente da religião. Qualquer aluno pode estudar na instituição adventista. Nós temos estamos presentes em 115 países, temos cerca de 1.800.000 alunos espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 430 instituições educacionais. Nós também temos uma atividade na igreja local chamada Desbravadores. Eu acho que vocês já ouviram falar dos Desbravadores. Trabalham juvenis e adolescentes nessa idade tão crítica e tão hoje massificada com as mídias sociais. Eu sou fruto de uma geração da década de 80 que você não tinha acesso com tanta velocidade às coisas. Eu me lembro bem que um dos problemas sérios hoje, eu estava numa cidade em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e eu fui fazer um encontro com adolescentes, e uma das preocupações quando eu fui tocar no tema sexualidade. E eu conversei com as professoras, e elas da rede pública disseram: pastor, pode falar, porque os nossos meninos aqui na minha escola, professora de meninos na faixa de 10, 12 anos de idade, alguns já fazem até sexo. Então fale.
nós entramos numa velocidade tão grande que, na minha época, você entrava numa banca de revista, estava lá com tarja preta as revistas para ninguém ver, só poderia quem tinha maior de 18 anos de idade. Você ia num restaurante e tinha uma placa e o garçom não vendia bebida porque não poderia. Hoje não, hoje está a um clique tudo isso. A um clique você acessa aquilo que você nunca pensou em acessar. E não precisa entrar em algum site. Outro dia eu estava no Yahoo vendo meus e-mails, tinha lá uma propagandazinha, um linkzinho, que desperta num adolescente, nos vende um clique e ele entra. Então vivemos nessa sociedade, essa é a realidade. Mas a educação, ela pode fazer uma transformação. E a família, a qual está na Bíblia, a família original, que foi criada por Deus, por isso nós acreditamos na literalidade da Bíblia, ela faz toda a diferença. E esse verso que eu li, Provérbios 22:16, fala de ensinar, mas ensinar não é simplesmente o conteúdo que ele está dizendo aqui. Ensinar é o exemplo. Ou seja, o exemplo também é ensinar. Eu fui professor em periferia, sou professor de geografia de formação, sou contador e sou pastor. E numa dessas periferias na minha cidade, eu tive um aluno, viu, doutor, que era o pior aluno da turma. Eu fui substituir um professor. E quando eu cheguei lá, o aluno não me deixava dar aula. E disseram, olha, esqueça que esse é um caso perdido. E eu aprendi na escola que você, quando é professor, você não é só professor, você é educador. Educador é bem diferente, ele vai além das matérias, ele vê aquilo que está por trás. E eu fui atrás, peguei uma agente de saúde, que era a mãe do aluno, e disse, olha, vamos visitar esse aluno. E ela disse, professor, o senhor não vai querer ir lá? Eu digo, vamos lá. E eu comecei a entrar na comunidade, e daqui a pouco não tinha mais rua, era calçada, daqui a pouco não tinha mais calçada, você tinha que pular de um lado e do outro. E quando eu olhei de longe, tinha 2 homens, estavam se drogando, e ela disse, é ali, professor. E quando eu me aproximei, tinha um menino na porta que correu ao meu encontro, porque tinha uma senhora deitada. Ele disse, professor, o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu disse, eu vim visitar você. Não, mas você não é a sua obrigação, vá-se embora, meu pai está se drogando com meu tio ali, e eles são violentos, e minha mãe está embriagada dentro de casa. Eu saí, porque realmente ela disse, olha, melhor o senhor sair, fui com ela. No outro dia ele me procurou. E ele disse, por que o senhor foi na minha casa? Eu olhei para ele e disse assim, olha, você tem 2 alternativas na vida. Você quer viver como seu pai e sua mãe? Não. Aqui nessa escola ninguém acredita em você. Eu estou lhe dizendo porque eu tenho que ser sincero. Mas nessa escola você tem a única oportunidade de mudar a sua vida. Você quer ter uma família diferente? Ele disse, é tudo que eu quero. Fiquei só 3 meses que eu estava substituindo um colega. Saí dessa escola, alguns anos se passaram. Eu estava com minha esposa, família, minha família. Eu chamo ela das gatinhas, são 3 gatinhos, viu, que eu tenho. E estava passando lá no Carrefour de João Pessoa, quando de repente o rapaz disse, professor, o senhor se lembra de mim? Eu disse, olha, vou ser sincero, não, é tanto aluno que passa pela sua vida. Ele disse assim, o senhor tem certeza que não se lembra? Eu digo, não, eu vou lhe lembrar. Eu sou aquele aluno que o senhor veio visitar na minha casa lá na comunidade. O senhor me ensinou não com a matéria, mas com o seu exemplo. O seu exemplo me fez querer ter uma família que eu não tinha. E hoje eu tenho uma família. Eu não consegui ser um doutor, sou aqui caixa do Carrefour, mas eu tenho uma família, eu tenho uma esposa e filhos. Aquela sua visita fez diferença na minha vida. O que a Bíblia está dizendo e que nós devemos nos preocupar, e eu louvo essa proposta, é que o poder público pode fazer uma diferença na vida desses meninos. Alguns talvez nunca conheceram o pai ou a mãe, ou alguns nunca vão ter referência de família, mas a sociedade pode ajudar com ações nesse sentido. A Bíblia é clara que a família é um núcleo base da vida. Está na formação do Gênesis e vai até o Apocalipse. Mas a minha experiência como educador me mostra exatamente que cada um de nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. Tem um artigo da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Seja homem, seja mulher. Todos temos direitos. Mas nós que estamos aqui, você que veio a essa sessão, pode fazer a diferença. Como pastor da igreja hoje, eu não sou mais professor, porque eu me dedico exclusivamente ao pastoreado. Na igreja adventista eu não posso exercer uma outra atividade, então eu tive que abdicar da minha profissão de professor de geografia, da melhor matéria. Desculpe os matemáticos e os físicos, mas eu gosto de geografia. Tive que deixar de ser contador e hoje eu
atuo 24 horas como pastor. E eu termino dizendo o seguinte: nós precisamos ser o primeiro exemplo para esses meninos. Precisamos ser o primeiro exemplo para algumas famílias que cresceram sem entender o que era família. Como esse menino nunca teve família. Qual a referência de família dele? Pode ser a sua. Deve ser a sua e deve ser a minha. E o poder público, presidente, pode também fazer a diferença. Com ações como essa, em que aqui está sendo discutido família. A Igreja Adventista se preocupa com tal. Mantém essas instituições e faz esse trabalho através dos desbravadores. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Ao tempo em que agradecemos a participação do representante da Igreja Adventista, pastor Fábio Aguiar, convidamos o senhor Alain Balbino, representante do prefeito Rui Palmeira, e ex-vereador e ex-presidente desta casa, para fazer uso da palavra. O meu boa tarde a toda a comunidade aqui presente, comunidade cristã eclesiástica. Queria saudar a mesa em nome do vereador presidente da mesa, Silvio Camelo, e do promotor Magno Alexandre. E, sendo a saudação para vocês dois, eu estendo a todos os componentes. Quero dizer que família e instituição eclesiásticas, elas andam juntas e contribuem diretamente para a sociedade e para a nação. Não há como fazer uma separação. Ambas detêm integridade, valor e credibilidade. Vivemos um momento nacional onde se pede e se exige posicionamento de uma sociedade que tenha compromisso com valores cristãos. E ultimamente a família tem sido invocada, tem sido tão cobrada que ao mesmo tempo ela começa a ser bombardeada. E se ela estiver desprotegida, ela começa a se sentir ameaçada. Só há uma forma também de proteger a família, quando existe também, paralelamente, a contribuição das entidades eclesiásticas. Através dela nós formamos pessoas. Claro que a educação, a família é diretamente responsável pela educação dos seus. Mas as instituições eclesiásticas, elas possuem uma pedagogia, elas possuem um ensinamento, elas possuem uma história que faz com que este aprendizado e esta educação, ela seja colocada com empirismo, com prática, com lições de vida. E são as contribuições de pessoas como vocês, que fazem parte dessa sociedade. Cada um de vocês que compõe uma instituição, são exemplos, são pessoas. Nós devemos a vocês, o muito obrigado é pouco, pelo que vocês já fizeram e faz. E quando Deus busca na sociedade uma representação, Ele vai lá e qualifica. Há uma coisa que o Criador faz e tudo que Ele faz é misterioso. Nós não sabemos por que estamos aqui hoje. Ao mesmo tempo, somos tão obedientes que viemos para essa reunião. Mas há algo que nos impele, há algo que nos conduz, há algo que nos faz viver e saber que o amanhã será melhor que o dia de hoje. É porque nós sentimos a proteção desse Criador, desse Senhor. Existe também uma situação que estamos vivendo no Brasil, que é o posicionamento das entidades, das instituições eclesiásticas. Está na hora das instituições eclesiásticas assumirem um papel preponderante junto a essa mudança, essa transformação. O que muitos imaginavam que ia existir uma deformação da sociedade, chega à igreja, chega às instituições formadas, constituídas, com seus maiores exemplos, que são os homens e mulheres abnegadas, voluntários cristãos, e eles começam a exercer uma influência direta, seja nos poderes constituídos de uma nação, seja junto à sociedade menos assistida ou aquela mais privilegiada.
e somos nós os responsáveis para que isso se mantenha. Não há como diminuir a carga, a velocidade dessa mudança. A sociedade quer mudar. O Brasil, ele exige uma mudança a partir de nós mesmos, nas mínimas coisas. E a família, esta que detém credibilidade, a família que tem o amor dentro de si, aquela que protege os seus filhos, os seus herdeiros, os seus componentes, ela não pode fazer nada sozinha se não tiver também o apoio e a ajuda de uma sociedade comprometida com os valores cristãos. Portanto, eu quero parabenizar aos autores, à Igreja de Jesus Cristo, ao próprio presidente, vereador Silvio Camelo, que foi agraciado, que foi abençoado nos últimos dias com o mandato de deputado estadual, fruto da sua abnegação. Eu estava dizendo a ele que eu comecei já a nutrir por ele uma grande admiração, que são essas obstinações, que é esta coisa de acreditar em si. Ele confiou nele, acreditou nele, e viu que a credibilidade do seu trabalho merecia voos mais altos. Quero agradecer a Ruth, e a Iracema, que sempre me recebem com muito carinho. Quero agradecer também ao amigo que é também cristão, Henrique Empreendedor, que está aqui sempre nos acompanhando, pessoa importante também dentro do contexto social cristão. E quero dizer que fico feliz de estar contribuindo de alguma forma, mínima que seja, mas é assim os voluntários. Os voluntários trabalham dessa forma, como nós podemos e queremos trabalhar. É assim que funciona, e através da ajuda de um, de outro, nós vamos alcançando os objetivos que jamais imaginaríamos que iríamos atingir. Parabéns a todos. Gostaríamos de agradecer as palavras do representante do prefeito, o senhor Alain Balbino, em tempo em que fazemos alguns registros aqui. A presença do senhor pastor Eliel Pedro, que representa aqui a Ordem dos Pastores Batista de Alagoas. Também gostaríamos de citar a presença da ex-senadora Ada Mello, presente aqui conosco. E dando continuidade, gostaríamos de convidar o Monsenhor José Augusto, vigário-geral da Arquidiocese de Maceió, para fazer uso da palavra. Saúdo o senhor presidente, Silvio Camelo, e na pessoa dele saúdo a toda a mesa, saúdo a todos e todas que compõem nesta tarde este auditório para essa sessão solene tão significativa, tão importante. Meus queridos irmãos e irmãs, eu penso que olhar para a família precisa ser um olhar mais amplo. A família, ela está mergulhada dentro de um contexto amplo, que é a sociedade. Ela não é um apêndice, ela é o coração de uma grande experiência de vida que é a sociedade como todo. Só podemos olhar a família olhando a sociedade. O que a família hoje vive de agressão, neste contexto, é fruto de uma sociedade como um todo que perdeu seu horizonte. É fruto de uma história que vai sendo construída, como a gente pode ouvir no evangelista Mateus, no capítulo 7, traz uma história muito bonita, uma comparação de Jesus. Ele diz: uma casa
construída sobre a rocha, ela suporta vendavais, ela suporta tempestades. As intempéries do tempo se jogam sobre ela, mas ela permanece, porque ela tem o alicerce, a rocha firme. E Jesus continuou: porém, uma casa construída sobre areia, ela não suporta os vendavais, as enxurradas, ela é destruída, e sua destruição é completa, diz Jesus. No meu modo de ver, é aí que nós temos de olhar para a família. A sociedade como um todo está doente. Estamos doentes, não só fisicamente, mas sobretudo como seres humanos, homens e mulheres. Estamos perdendo o grande olhar de construção de uma vida saudável. Imagine que nós temos milhões de seres humanos morrendo de fome, ao desabrigo. E o Papa, que hoje é santo, São Paulo VI, dizia: e o problema da fome não é por falta de alimento, é por falta de lugar à mesa. É a injustiça, é uma sociedade crescendo e fazendo de conta que ela não tem compromisso com todos, fazendo de conta que oferecendo para alguns, já ofereceu para todos. Então a tarefa de reconstruir a família, ela é uma tarefa de todos nós. Penso que são os valores que precisam ser recuperados. O diálogo, nesse mundo de tanta comunicação, mas de tanta intolerância, precisamos recuperar dentro de casa o diálogo de esposo e esposa, de pais e filhos, de agregados da família, porque ainda a senzala e a casa grande é muitas vezes o esquema de muitas famílias. Os agregados continuam agregados, não são irmãos. Mesmo as casas de nós que cremos, às vezes não temos a capacidade do diálogo de irmãos. A justiça, cada um numa família tem de ter seu televisor, isso para as castas mais abonadas. Cada quarto tem o seu, não tem mais nada nosso dentro de uma casa. E então a gente se assusta que a família vai perdendo a referência. Mas nós estamos construindo esta família. Ela não é um acaso. Esta família que aí está é fruto de nossas mãos. É fruto da nossa própria sociedade, que vai deixando de lado, e agora eu termino, a rocha, que é Deus. A rocha, a casa construída sobre a rocha. Qual a família que reza? Qual a família que está em acordo na escuta da palavra? Os grandes desafios começam por ali. Aí a gente elege os ídolos do ter, do prazer, do poder, que são os grandes ídolos que muitas vezes estão sendo adorados na nossa sociedade. E a família, ela se acha refém. Nós não podemos pensar em mudar a família só com leis.
As leis são importantíssimas, mas é preciso que cada um arregace suas mangas e que cada um termine parabenizando este momento e convidando também a que eu e vocês nos tornemos missionários deste anúncio que é possível uma família nova a partir de dentro de minha família. Não é uma família que vem, é a que está aí que precisa ser reconstruída, todas. Porque não há uma família que hoje não tenha recebido esta influência do tempo. Todas. A gente luta muito para preservar, como alguém na fala que disse, mas às vezes vou à procura de minha filha, o quarto está fechado, e sei eu com quem ela está dialogando, sei eu com quem ela está se comunicando, que momento virtual ela está vivendo. Então este diálogo, este acolhimento e essa luta de aprendermos novamente a partilhar. O nosso, que a gente se esqueceu muito dentro das famílias, é o meu. E o sonho de ter mais, e o sonho de ser mais e mais eu. E nós fica muito longe. Que Deus nos ajude a acreditarmos nele e que ele seja a grande rocha para as nossas famílias. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer as palavras do representante da Igreja Católica, Monsenhor José Augusto, vigário-geral da Arquidiocese de Maceió. Gostaríamos de passar a palavra agora para o doutor Magno, fazer uso da palavra, representando o Ministério Público do Estado de Alagoas nessa solenidade. Antes, porém, gostaríamos de registrar também a presença do senhor João Tertuliano, presidente da Convenção Batista aqui no Estado de Alagoas, a quem saúdo e pergunto se quer fazer parte da mesa de honra desta casa, por favor, representando a Convenção Batista. Doutor Magno, por favor. Muito obrigado, senhor presidente desta sessão solene da Câmara de Vereadores de Maceió, vereador Silvio Viana, dileto amigo, exemplo de parlamentar. Quero aqui saudar Vossa Excelência pela extraordinária contribuição no exercício do seu mandato à causa da liberdade religiosa, à causa das famílias alagoanas. Eu agradeço imensamente este momento em que a Câmara de Vereadores fez valer o decreto cívico da Presidência da República que decretou que no dia 8 de dezembro de cada ano fosse comemorado o Dia Nacional da Família, pelo decreto presidencial 52748, de 24 de outubro de 1963. E é considerando que a família, desde os estágios iniciais, senhor presidente, da civilização, vem constituindo a célula base dos aglomerados humanos e considerando que, posteriormente, já nas sociedades perfeitamente organizadas e independentes de ideologia, de sistema político, de organização social ou de credo religioso, continua sendo a família o elo fundamental da existência humana, razão pela qual
essa sessão solene na Câmara de Vereadores de Maceió é de marcante importância para o interesse público. Quero também aqui saudar o representante eclesiástico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o presidente Frásio Tenório. Eu ouvi aqui de suas palavras a importância de preservarmos a família na sociedade contemporânea que tem sido diuturnamente atacada, modificada, e isso poderá e certamente já trouxe consequências nefastas à sociedade brasileira, às sociedades contemporâneas no mundo afora, e direi mais adiante o porquê. Quero agradecer as palavras também aqui que ouvi como representante do Ministério Público do Estado de Alagoas. Eu ouvi aqui a representante da Federação Espírita do Estado de Alagoas, a senhora Mary Jane, que por um momento eu pensei que fosse a esposa do Homem-Aranha, que tem por coincidência o mesmo nome, né? Mas eu vi que a senhora trouxe uma mensagem muito importante, que não é somente na escola, que não é somente no seio da sociedade que vamos ensinar os nossos filhos a importância dos valores éticos, a importância dos valores e das virtudes, como a integridade, a moralidade, a decência, que não só podem ser ensinados na escola e somente só, mas é no seio da família onde se forja um caráter, onde, em verdade, observamos o desenvolver de uma criança que vai aprendendo com sua mãe e com seu pai as mais caras lições da vida e que leva para uma vida inteira. Eu quero aqui destacar minha saudosa mãe, que já me dizia: filho, filho, ela me dizia uma frase que nunca saiu da minha mente. Eu, em tenra idade, por volta dos meus 8, 9 anos, ela me dizia: filho, filho, estude e estude, porque o conhecimento liberta o homem. Estude para um dia ser um doutor. E ela me falava isso constantemente, da importância dos estudos. E eu ouvia meu pai falar: meu filho, é muito importante a gente respeitar as pessoas mais velhas. É muito importante a gente ser educado nos lugares que formos, sabermos entrar, sabermos sair, sabermos relacionar e respeitar com as pessoas. E isto sempre ficou em minha mente. A importância da educação doméstica, ela traz fora muros a construção de uma sociedade sadia. Eu não tenho dúvidas disto. Muito obrigado, Mary Jane, por ter lembrado a importância dos ensinamentos domésticos para a formação de uma sociedade sadia. Eu quero também aqui destacar, quando ouvi do representante da organização Satya Sai do Brasil, o senhor Alberto Cabuz, que nos falou da importância desses valores espirituais que nós podemos aprender em casa mesmo, com a formação religiosa que seus pais têm, que traz para a gente esse elemento cultural de suma importância, que vai nos ajudando a entender a sociedade, a compreender o outro e amar o seu próximo. O amor como elemento congregacional e como um elemento de importância para que nós possamos também viver em sociedade. Esta falta de amor ao próximo tem desintegrado muitos elos na sociedade, tem tido consequências terríveis no seio social, como nós assistimos pela televisão diuturnamente nos jornais. Eu acredito que cada vez mais que nós fortalecermos as famílias, muitos problemas sociais irão sumir, irão desaparecer, como muitas profissões desapareceram na atualidade.
também com o fortalecimento da família, muitos problemas sociais, muitos males sociais irão desaparecer. Obrigado por suas palavras. Quero também aqui destacar as palavras do representante da Igreja Adventista, o pastor Fábio Aguiar, que ele mesmo destacou um exemplo quando professor e quanto é importante realmente a educação formal. Quantos de nós nos espelhamos pelo bom professor que nos traz aquela frase de efeito que fica na nossa mente e no nosso coração e que nos ajuda também a moldar o nosso caráter. O quanto isso é importante, um professor que muitas vezes resgata aquele patinho feio da sala, que sofre bullying, que sofre todos os tipos de chacota, mas o professor estar atento àquela simplicidade, àquela humildade e até aquele momento de fraqueza que aquela pessoa demonstra, mas busca elevar e incutir no caráter daquele jovem a importância de valores de integridade, a importância de valores espirituais, a importância de valores morais, e aquele jovem, ele sai dali decidido a ser uma pessoa melhor, a ser um estudante mais aplicado e a interagir melhor com as pessoas e com a sociedade. Obrigado pelo exemplo que nos trouxe aqui. Eu também quero agradecer ao representante do prefeito, Alain Balbino, esse dileto amigo, uma pessoa que diuturnamente, pela sua formação cristã, ele abraça a causa dos valores familiares. Inclusive é o fundador do Fórum Eclesiástico, né, sobre a família, né, que busca fomentar os valores familiares. O quanto isso é importante, a disseminação dessa ideia de que é na família e é pela família que nós devemos lutar. Obrigado por suas palavras. Quero também aqui lembrar o vigário-geral da Arquidiocese de Maceió, o Monsenhor José Augusto, por suas bonitas e tocantes palavras, quando ele disse que nós precisamos dialogar, precisamos mais conviver com os nossos familiares e poder com eles e ajudando-os na sua formação. Essa questão do isolamento virtual tem trazido para muitas famílias dissabores, tem destruído ou até mesmo tem desviado a formação dos valores na cabeça dos adolescentes, na cabeça das pessoas, inclusive com as fake news, que muitas vezes vão sendo tocadas como se verdade fossem. Muito caráter, muita luta na formação do caráter de uma pessoa, muitas vezes em um segundo, com a fake news, é destruída e disseminada em verdades, que para que você depois junte as penas que foram jogadas do alto de um edifício, fica difícil, né? Quero agradecer imensamente também a presença do representante da Igreja Católica do Movimento Encontro com Cristo, o senhor José Fernandes de Vasconcelos, agradecer ao pastor da Ordem dos Pastores Batista, o senhor Eliel Pedro, dos Pastores Batistas, e também do senhor João Tertuliano, da Igreja Batista, da Convenção Batista de Maceió. As religiões, elas são muito importantes para a disseminação dos valores espirituais da família na sociedade. O Ministério Público tem uma grande preocupação com a família também. O Procurador-Geral de Justiça me pediu que pudesse ressaltar a preocupação pessoal dele e da instituição para que nós possamos todos juntos buscarmos resgatar os valores familiares, tanto como um compromisso pessoal, você na sua família, como um compromisso de participar de uma instituição e poder divulgar os valores familiares como importantíssimos na formação do jovem. Se nós não tivéssemos essa desintegração familiar, como foi muito bem aqui colocado pelo presidente Frásio, talvez nós não tivéssemos
o Código de Menores, antes da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, não tivéssemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, não tivéssemos tantas crianças e adolescentes institucionalizados por desvios de conduta muito sérios em conflito com a lei. E muitas vezes as pessoas estão até, pasmem, pedindo pena de morte para muitos adolescentes, e muitas vezes já chegaram ao meu birô, ao meu gabinete, jovens envolvidos com as histórias mais macabras que os senhores possam imaginar, envolvidos com situações de perigo que os senhores possam, assim, não querer nem para, eu diria assim, para o seu inimigo. Jovens que são ceifados, mortos, em razão das drogas, que por falta de diálogo dentro do seio familiar, por falta de aceitação e de compreensão, por falta de uma orientação, por falta de um abraço amigo, por falta de um beijo, por falta de dizer um eu te amo, eu me importo com você, eu faço tudo o que é possível para a sua felicidade, eu me preocupo com você. E esses valores, esses sentimentos tão individuais, tão importantes, saindo do ser humano, para quem ouve, para quem está ali em fase de formação, imagine, senhores, é de fundamental importância. Tanto destacado pelas entidades religiosas, como também deve ser destacado por todos nós na vida civil, seja na escola, seja na comunidade, seja no parlamento, seja nos governos. Então, eu quero aqui concluir, agradecer imensamente a acolhida da Câmara Municipal de Vereadores, agradecer ao vereador Silvio Camelo, até o final de dezembro e será deputado estadual, e grande aquisição, a Casa de Tavares Basto, com a sua pessoa lá, certamente fará uma diferença. Quero agradecer a Alain Balbino pela acolhida também, junto à Prefeitura de Maceió, das iniciativas e comemoração pela passagem do Dia da Família. Eu fui só apenas um veículo para chegar a Vossa Excelência, senhor presidente, sobre o dia 8 de dezembro, mas quem realmente me lembrou desse detalhe, me lembrou desta importância, foi o presidente Frásio Tenório, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pela de sua diretora de comunicação, a Ruth Melo. Porque este, além de ser um decreto presidencial, quiçá que este primeiro encontro, essa primeira comemoração no dia de hoje, possa, doravante, se tornar como um calendário, não só aqui na Câmara de Vereadores, mas na Assembleia Legislativa, em sessão solene, para que a sociedade desperte ainda da importância dos valores familiares. E quando eu digo família, senadora Ada Mello, que foi senadora da República por Alagoas, minhas saudações. Quando eu falo família, eu não só falo da família tradicional, pai e mãe e filhos, mas eu falo também da família do pai, da família monoparental, né, que é formado ou pelo pai com o filho, ou pela mãe com o filho, que muitas vezes os casamentos se desintegram, mas a família continua com o compromisso que seu pai, que a sua mãe tem para com seu filho. E isso é muito importante ressaltar. Quero aqui concluir, deixar o meu muito obrigado pela atenção de todos e que possamos sair aqui imbuídos do sentimento da importância da família, sejamos compromissados em multiplicar esse saber, essa importância e sermos assim pregadores, como disse o vigário-geral, da palavra, no sentido de que a família é muito importante para a sociedade, é muito importante para os filhos integrantes desta família e ela é muito importante para o Estado e para Deus. Meu muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Magno, representante do Ministério Público nesta solenidade, ao tempo que convidamos o senhor João Tertuliano, presidente, o pastor João Tertuliano, presidente da Convenção Batista, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, aos irmãos, aos colegas, todos presentes, aos membros da mesa, alguns pastores, líderes eclesiásticos que aqui se encontram. É um motivo assim de alegria estarmos aqui para compartilharmos sobre este assunto que é de tão grande relevância para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira nos dias atuais. Ultimamente eu tenho ouvido e visto algumas reportagens sobre essas questões de agressões no seio da família, jovens violentos, pais que têm matado seus filhos, filhos que têm matado seus pais, e a gente fica se questionando aonde é que nós iremos parar. E por conta disso faz com que alguns venham refletir um pouco sobre a família. O nosso colega que estava agora fazendo uso da palavra, falando sobre essa questão dos problemas, das questões sociais. Eu, quando era acadêmico no curso de serviço social, eu perguntei à professora até quando existiria essa profissão de serviço social. E ela me respondeu assim de uma forma bem clara, simples, disse: enquanto existir problema na sociedade, vai existir a profissão do assistente social. E eu fiz uma reflexão breve e disse: olha, eu acho que nunca vai acabar, porque vai sempre haver problemas na família e na sociedade. Então, diante de tudo isso, eu queria trazer uma breve reflexão sobre essa questão família e sociedade. Em nome da Convenção Batista Alagoana, representando as igrejas batistas do nosso estado, quero também salientar a presença do pastor Eliel Pedro, que está nos acompanhando, que é presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, seccional Alagoas, e tem nos ajudado, nos dado um apoio para que pudéssemos tratar deste tema. Então, a sociedade de hoje, ela vive uma crise na família. E ela tem sido a causa de muitos debates entre os sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, religiosos, políticos e outros grupos afins. Todos em busca de uma resposta a essa crise. Todos procuram afirmar que o lar fracassou em seus objetivos. Os pais falharam. Também buscam basear suas afirmações no insucesso das instituições públicas, das instituições do governo, nos programas sociais e até mesmo na igreja. Então, os estudiosos, esses estudiosos do assunto, os sociólogos, os assistentes sociais, os políticos, psicólogos, cada um procura encontrar uma justificativa para esse problema na família. E nós saímos tentando a busca de uma resposta, colocando algumas afirmações através de algumas falhas que nós detectamos em alguns órgãos, em alguma família, em algum setor e até mesmo na igreja cristã. E eles buscam afirmar basear suas afirmações no insucesso dessas instituições, dos programas sociais e da igreja. Afirmam também que a industrialização, que afastou o conceito de família tradicional e que a família não é mais o que era devido, aspas, à evolução da sociedade, fecha aspas, que tem impostos novos padrões de famílias e alterado o seu conceito.
Como diz o pastor Eli Fernandes, em seu artigo Família Urgente, publicado no site da Convenção Batista Brasileira, aspas, não são mais as estruturas familiares que modelam a sociedade, mas o inverso tem acontecido. Fecha aspas. Para a sociedade odierna, a família tradicional tornou-se algo retrógrado, arcaico, havendo a necessidade de se reestruturar baseada em novos conceitos. A insistência nesse novo modelo de família vem causando transtornos psicoemocionais em seus membros, principalmente nos filhos. E o número de divórcios tem aumentado assustadoramente, contrapondo-se com o número de casamentos que tem diminuído, segundo informações do IBGE. O resultado de tudo isso está estampado no crescimento de filhos que vivem apenas com um só dos membros da família, algo que já se tornou natural para essa sociedade, para a nossa sociedade. Como se não bastasse, adotamos as mães creches, aspas, as mães creches e também as babás, que com toda boa intenção foram instituídas para ajudar as mães que trabalham. Mas muitas famílias têm feito uso inadequado das creches, das babás, quando deixam seus filhos nas creches ou com as babás para se divertirem ou viajarem. O mesmo tem acontecido com os nossos anciões. As famílias modernas não estão tendo mais tempo para eles, os quais têm sido largados nos abrigos e esquecidos por lá, recebendo raras visitas daqueles que um dia, por eles perderam noite de sono para alimentar e dar-lhe amor e afeto. Eu queria fazer uma breve reflexão sobre alguns casos que eu tenho acompanhado em relação ao que eu acho que é em decorrência da má formação familiar. Nós temos milhares e milhares de jovens hoje dependentes químicos. Isso tem sido uma praga, uma doença crônica. E para quem faz estudo do caso, sabe que a dependência química, ela não tem cura. E por incrível que pareça, são as instituições, as ONGs, não governamentais que cuidam, que dão assistência a essas pessoas. E nós temos ouvido e visto alguns que se submetem ao tratamento e eles relatam os motivos pelos quais eles caíram nesta dependência química. E a maioria dos problemas são problemas familiares. A má assistência, o mau acompanhamento dos pais, o encaminhamento desses filhos, eles não tiveram presença dos pais na sua formação. E muitos entram na dependência química muito novo. Ainda adolescentes, eles procuram clínica de recuperação, conduzido pelos pais, para que possam tentar mais uma vez ser reincluído na sociedade. E eu tenho visto o trabalho de muitas instituições religiosas que têm se empenhado na recuperação dessas pessoas. E todas elas são instituições que não são governamentais. Então, é preocupante a gente ver a nossa sociedade morrendo, sendo destruída, e nós ficarmos inertes, assistindo e apenas teorizando sobre algo. Algo precisa ser feito na prática. Algo precisa ser feito já.
para que possamos, assim, pelo menos estancar essa quantidade de jovens que estão sendo perdidos, uma geração totalmente perdida no mundo das drogas. Para finalizar, nós, como cristãos, nós preferimos constituir nossas famílias baseadas na Bíblia, pois é na Bíblia que se ensina os verdadeiros princípios da constituição familiar. É lá que aprendemos a honrar nossos pais, que é um mandamento com promessas de termos bons dias na terra. E os pais aprendem a educar os seus filhos. É baseado nas Escrituras que temos esses ensinamentos. Tendo esses ensinamentos passados de pais para filhos, e se nós conseguirmos tratar os nossos filhos com dignidade, podemos ter uma família fortalecida e, consequentemente, uma sociedade saudável. Talvez eu, na minha idade, não possa ver mais uma sociedade saudável. Eu vou ser, talvez, um ancião, se eu conseguir chegar lá, mas preocupado com a juventude, com como eles irão me tratar. Há 2 semanas, eu vi uma reportagem de uma senhora, uma anciã de 104 anos, que um garoto, para lhe roubar R$30, matou essa anciã a pauladas, para levar R$30. O que tinha na cabeça desse adolescente? Uma anciã que viveu toda a sua vida construindo sua família, constituindo essa família, e foi morta a pauladas por um adolescente, porque ele queria os R$30, certamente, para comprar alguma droga ilícita. Então, muito obrigado. Esta é a nossa palavra. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos avante. Agradecemos as palavras do senhor pastor João Tertuliano, presidente da Convenção Batista. Gostaríamos de, nesse instante, franquear a palavra para quem quisesse fazer uso dela. Não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, gostaria de convidar todos para que, em posição oficial... desculpe. Vamos ouvir Gabriel Moura, estudante de Direito e também faz parte da Igreja Santos Últimos Dias. Jesus Cristo Santos Últimos Dias. Obrigado. É muito bom escutar sobre a família, pois realmente é lá, é no núcleo da família que nós podemos ser melhores pessoas. Realmente sei que se uma família for constituída e centralizada em Jesus Cristo, essa família vai mais adiante. Tudo vai ser mudado, tudo vai ser melhorado. Em todas as coisas. Realmente sei que é muito importante nós falarmos sobre família, pois realmente atualmente temos tido muitos desvios sobre esse tema em relação à família. Sobre a constituição realmente de uma família entre o pai, uma mãe, um marido, uma mulher e seus filhos. Realmente sei dessas coisas e quero alertá-los para isso, para que realmente possam ter esse desejo de compartilhar esse sentimento real de família. E compartilho isso com vocês, sabendo que isso é verdadeiro, que se for centralizado em Jesus Cristo, vamos ser mais felizes. E compartilho isso em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, convido a todos para que, em posição oficial, possamos fazer a execução do hino de Maceió.
Maceió altiva e majestosa, feliz nasceste entre a lagoa e o mar, ao lado da capela milagrosa de um velho engenho pobre e secular. Pelo trabalho e pelo esforço ingente, com a bravura dos teus filhos nobres, e debaixo de um sol glorioso e quente, veio a riqueza dessas terras pobres. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra dourada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Tu tens paisagens, Maceió, famosas, teu sol é quente, o teu luar é claro, são tuas praias belas e formosas, de um tom de prata deslumbrante e raro. E desde o alvorecer das madrugadas, da Ponta Verde às curvas do Pontal, os coqueiros e as velas das jangadas dão-lhe o vigor de tela natural. A tua glória promana desses teus filhos audazes, cujo alto valor se irmana ao dos heróis mais capazes. Maceió, terra dourada, ó terra bela e altaneira, tua história é proclamada pela nação brasileira. Em nome da Câmara Municipal de Maceió, eu agradeço, e em meu nome também, na qualidade de vereador de Maceió, eu agradeço a todos que participaram e a todas que participaram dessa sessão solene, comemorando o dia 8 de dezembro como o Dia Nacional da Família. E, desde já, me comprometo, não mais na Câmara Municipal de Maceió, mas na Assembleia Legislativa, a partir do próximo ano, se Deus quiser, a colocarmos esta data como uma data já no nosso calendário de atividades da Assembleia Legislativa, para que sempre se tenha uma sessão solene para que possamos tratar desse tema. Agradeço novamente a participação de todos, aos servidores da Casa, aos funcionários da TV Câmara, e declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para amanhã, às 15 horas, no horário regimental. Muito obrigado a todos e a todas.